Certo, pessoal, vamos retomar o nosso assunto, orientação objeto. E agora a gente vai conversar sobre instâncias, né? Instâncias, durante a execução do programa, anteriormente a gente estava falando que um objeto ele é criado à medida que acontece a necessidade dele existir, certo? Vamos ver do que a gente está falando agora aqui. Durante a execução do programa irão acontecer as instâncias. Como é que isso funciona na prática? Imagina só que eu tenho aqui um jogo, tá? Observe essa imagem aqui, que eu tenho um jogo, tá? Aí nessa tela aqui do jogo, o que vocês conseguem observar aqui? Aqui tem um carro, né? Esse carro está numa pista. Que mais? Tem uma passarela aqui em cima, tem um céu, tem umas montanhas aqui do lado, algumas árvores, né? Tem algo que parece uma nuvem aqui, tem o brilho do sol. Tem terra aqui do lado, né? Tem uma cerca aqui do lado, um meio-fio. Então tem uma série de objetos nessa imagem, concorda comigo? Aqui do lado tem algo que vamos chamar de memória principal do computador, tá? Então tentei representar aqui a nossa memória principal. Tentei botar até os endereços em hexadecimal. Bem, como nessa imagem aqui só tem um carro, então foi instanciado apenas um carro aqui na memória principal. Agora imagina que se isso aqui é um jogo, e é um jogo de carros, tá? Dá para ver até aqui que a pessoa que o Alan C é o primeiro colocado. Ele tá sozinho aqui, né? Então só tem um carro na pista. Mas se é um jogo de corrida, né, que é o que parece, onde estão os outros carros? Será que bateram? Nem começaram? Só o Alan tá correndo aí? Bem, pela imagem dá para ver que só tem um carro. Então se só tem um carro, quantos objetos tem na memória? Só um, tá? Aí imagina que foram chegando os outros competidores e aí agora não tem mais apenas um carro na pista. Agora já tem mais carros, porque chegaram outros competidores. Ou seja, à medida que foi necessário, chegaram outros carros, chegaram outros competidores. Aí, olha só, agora quantos carros tem aqui? Tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem pelo menos 6 carros aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pelo menos 6 carros na pista agora, junto com aquele carro anterior. Então notem que na primeira imagem só tinha um carro no jogo. Então só tinha um carro na memória principal. Quando os outros competidores chegaram para começar a corrida, aí foram instanciados novos carros. Aí eu te faço a pergunta, mas será que esse carro aqui, por ele ser um carro, é um objeto carro, né? Será que ele é o mesmo carro desse outro carro bem aqui, ó, onde está o meu mouse? A resposta é não, não é o mesmo carro. Aí você deve estar pensando, ué, peraí. Mas é o objeto carro, ambos são carros. Como que não é o mesmo carro? Lembra que o que vai diferenciar esse carro desse? Pode ser que esse carro ele seja de uma marca X e esse outro aqui de uma marca Y. Então, uma fabricante, né? Fabricante X, fabricante Y. Então, esse carro aqui já não é o mesmo carro desse aqui pela fabricante. Tá? Pode ser que esse outro que está mais aqui na ponta, ele tenha uma potência de motor maior do que esses dois. Né? Pode ser que esse aqui que está aqui na frente, ele seja de uma cor diferente. Né? A cor dos carros vão mudando. Então, a cor já é uma característica diferente do carro. Né? Então, isso vai diferenciar esse objeto desse e dos demais. Tá? Então, as características vão diferenciar os objetos, ok? Nesse ponto aqui, o que a gente precisava entender é que o objeto ele é colocado na memória principal à medida que nós iremos necessitando, tá? Foi isso que o autor quis dizer aqui, ó. Instâncias de classes, ou seja, objetos, são criados através de programa conforme a necessidade durante a execução do programa. Então, nesse caso aqui,
durante a execução do jogo, foram aparecendo novos carros, tá? Foram instanciados novos carros, ok? Paradigma, orientação a objetos, tá? Objetos são classes e nessas classes os comportamentos são chamados de métodos e os estados possíveis da classe são chamados de atributos, tá? A essa altura do campeonato, eu espero que vocês saibam o que são métodos, tá? Vocês devem ter estudado como criar funções, né? Já quem já fez introdução à programação, programação 1, ou seja, quem já teve uma visão geral sobre como programar, quem já estudou algoritmos, né, deve ter estudado funções. E aí, quando a gente trabalhar aqui com orientação a objetos, as funções são chamadas de métodos, tá? São a mesma coisa, tá? Então, quando a gente estiver criando o comportamento de um objeto, tá? A gente vai criar esse comportamento dentro de um método, tá? Essa vai ser a maneira como a gente vai chamar os comportamentos. As funções vão ser chamadas de métodos. E os estados vão ser os atributos, né? Por exemplo, um carro, ele tem uma cor, tá? Então esse vai ser um atributo do carro. Um método, o carro ele vai ligar. Geralmente os métodos, né, os comportamentos, eles vão se comportar como uma ação. Então ligar carro, tá? Esse vai ser a maneira de como o carro vai ser ligado. Aí lá dentro do teu código você vai especificar como vai funcionar para ele ligar, tá? Então, os comportamentos vão ser os nossos métodos e os estados vão ser os nossos atributos, ok? Aí aqui ó, tem alguns exemplos de linguagens de programação que são, digamos que obedecem um paradigma orientado a objetos, ok? Aí a primeira delas é a linguagem Java, aqui no nosso exemplo, tá? C++, Smalltalk, Ruby, C#, e além de outras mais, ok? Todas essas linguagens aqui, elas seguem esse paradigma orientado a objetos. A orientação a objetos é uma técnica de programação, então observa que agora o autor ele já diz que é uma técnica, e já não chama de paradigma, tá? Então dependendo da literatura, o autor pode mudar essa denominação. É uma técnica de programação baseada na construção e utilização de objetos, que por sua vez possuem características e comportamentos próprios, tá? Lembra quando a gente estava falando lá do carro? Nós comentamos que um carro vai se diferenciar do outro, seja pelo fabricante, seja pela cor, seja pela potência do motor. Então, essas características vão diferenciar os objetos. E aí não somente as características, né? O comportamento também, tá? A maneira de como o objeto se comporta dentro daquele cenário vai diferenciar ele de um objeto, de um outro objeto, tá? Então, recapitulando, o autor diz aqui que a orientação a objeto é uma técnica de programação baseada na construção e utilização de objetos. Construção porque nós vamos criar objetos, né? Espero que a gente já tenha entendido o conceito de classe e objeto, né? Ou seja, o objeto ele é criado a partir de uma classe. A classe é que vai dar forma para aquele objeto. Então, a gente vai, já que a gente vai trabalhar com orientação, uma linguagem orientada a objeto, então nós vamos construir objetos e nós iremos utilizar esses objetos nos nossos programas, tá? Então essa técnica de programação, ela constrói e utiliza objetos. Esses objetos, por sua vez, possuem características e comportamentos próprios, tá? Aí lembra que são justamente essas características e esses comportamentos que vão diferenciar os objetos, tudo bem? Esse próximo tópico aqui a gente continua conversando no próximo vídeo.